Começando mais um podcast para você que gosta de informação de qualidade sobre temas da saúde. Trouxemos hoje aqui o Dr. João Mussi, tem a doutora Carol Smith e eu sou o Lucas Meira. Nós três vamos falar sobre infecção do trato urinário, desbravando aí o mundo microscópico no trato urinário. E lembrando que a gente está disponível no Spotify, no YouTube, no Instagram. Siga, é assim que a gente fala. Vale a pena, tem muita coisa interessante. E eu acho que a gente pode começar dizendo a diferença da infecção real, né? E do que é uma bacteriúria assintomática. E, na verdade, né? O que não é nem infecção, e né? O que não porque é infecção. Muitas pessoas acham que só pelo fato de ter um desconforto ao urinar, que está com infecção. Esse é o grande problema, porque a informação um pouco disseminada na internet e as pessoas acham que já sabe o que é infecção, já quer tomar o remédio, quer aliviar o desconforto e muitas vezes... E que realmente incomoda. É só uma desidratação de repente, né? Desidratação dá... Sintoma de armazenamento. Sim. Bom, primeiramente agradecer o convite, né? Mais uma vez nesse podcast, que a gente procura sempre trazer informações baseadas em evidências, né? Qualidade, de uma linguagem que a gente possa, né, expandir para o público geral, né? Então, obrigado pelo convite. E como começou a falar já, nem todo sintoma urinário é infecção, assim como nem toda bactéria na urina é infecção urinária, né? Então, até entre o meio médico, às vezes até entre o urologista e o clínico, o urologista e o pessoal do pronto atendimento, às vezes tem fale mal da gineco, vá. Não, tô esperando, jamais, eu tô esperando. Diga. Mas é importante a gente esclarecer até entre nós mesmos. E muitos né? geriatras, né? O pessoal, os clínicos, que vê a bactéria presente no exame de um idoso, já fica com medo, né? De uma sepse. Perfeito. Entender quem é o paciente, qual é o quadro clínico, qual o sintoma, qual a consequência disso, né? Então, para cada população, a gente tem uma interpretação para a bactéria e para o sintoma, né, do trato urinário. Isso, lembrando que a urina é estéril, né? Naturalmente é diferente do trato digestivo, que é muito colonizado por bactérias. O trato urinário, originalmente, ele é produto da filtração do sangue, né? O que presta é mantido na corrente sanguínea, aquilo que não presta é lançado para fora do corpo na forma de urina. Então, as substâncias que não prestam, as substâncias que estão em excesso no corpo, vão ser lançadas para fora e isso não tem nenhum tipo de bactéria, nenhuma parte do trato urinário, né? Para cada altura do trato urinário, né, a gente tem um percentual da possibilidade de presença de bactéria, né? Então, a urina produzida lá no rim é literalmente estéril, né? Estéril. É só numa condição muito patológica, que você tenha já uma pielonefrite, alguma infecção, que você, né, vai ter bactérias. Mas porque acendeu, né? Acendeu, chegou até lá, né? Raramente pode ser por via hematogênica, em situações muito específicas, mas via de regra, infecções elas são ascendentes, né? De fora para dentro. Aí, a partir do momento que ela desce estéril do rim para o ureter, eu posso começar a ter alguma bactéria. Na bexiga pode acontecer alguma bactéria raramente, e uretra e região externa, muito mais bactérias, né? Então, importante até para o próprio exame ser interpretado da onde ele foi coletado, né? E como ele foi coletado. Em criança, por exemplo, você tem uma coleta por catéter, ou até por punção suprapúbica, às vezes tem que fazer, aí você considera 0 bactérias, a partir daí você já tem um número alterado. Se a coleta na criança, por exemplo, for com aquele saquinho coletor, às vezes a criança está toda irritada lá no PS, coloca aí, tem que esperar a menina fazer urinar, aí pega o saquinho, cai, geralmente não consegue fazer a higiene direito, não consegue pegar jato médio. Então, assim, você vai ter uma tolerância muito diferente para dizer, não, realmente, temos muitas bactérias, é uma bactéria que está infectando ou não, é uma bactéria de colonização ou da própria flora microbiana da região, né? Isso, lembrando que a bactéria está na superfície do corpo, né? E a uretra é o meio de comunicação, então, do trato urinário para fora do corpo. Ela é uma cavidade virtual. Ela está fechada ali. Ela está fechada, só abre 99% do tempo, né? Exatamente, quando tem a passagem do xixi. Agora é interessante a gente já colocar desde esse momento que a gente está discutindo da anatomia, a diferença entre a anatomia masculina e a feminina, né? A uretra feminina, ela é bastante curta e eu brinco sempre com meus pacientes que tem um defeito de projeto. Ela sai no lugar errado, é uma região muito colonizada
que é dentro praticamente do introito vaginal. Então, naturalmente, em algumas situações, você vai acabar levando bactérias para dentro da uretra e, naturalmente, essas bactérias conseguem chegar na bexiga. Eu acho que, inclusive, vale a pena, Ricardo, você bota uma foto de uma vulva para a gente mostrar a diferença, que tem paciente que não sabe Aonde que tem sai? 2 buracos. Aonde é? Na verdade, 3 buracos, né? É. Às vezes eles acham que é o mesmo lugar que sai, o xixi, é o mesmo da vagina. Isso. E é importante a gente mostrar. E quando a gente diferente. tem na uretra masculina, então eu tenho um trajeto que é por volta de 3, 4 vezes mais longo para a bactéria conseguir chegar na bexiga. Aí, ó. Então na imagem a gente consegue ver muito Mostra bem aí, aonde Lucas, que é por favor. esse probleminha, Os 3, né? Aqui é o orifício da uretra, né? que é por onde sai o xixi. O orifício da vagina e o orifício do ânus, né? Então na mulher a gente tem uma distância de poucos centímetros entre o períneo, que é uma região naturalmente colonizada por bactérias, né, intestinais, da vagina, Que também tem também tem bactérias. bactérias diferentes, e em diferentes momentos da vida da mulher tem outros tipos de bactéria, né? E tudo isso do ladinho da uretra, né? Ô, Múcio, então vamos deixar a Carol, né, que é especialista, falar disso. Você tá roubando a fala da nossa Acabei entrando um ginecologista. pouquinho ali, né? Mas tá bom. Carol, Não, mas é manda interessante. brasa aí. E aí, o principal caso, né, de infecção na criança é lá para os seus 4 ou 5 anos, quando a menina começa a se limpar sozinha. Porque ela começa a passar o papel de trás para frente. E aí vai na importância dos pais, a importância do médico, né, de orientar que sempre de frente para trás. E não só depois de fazer o xixi, depois de fazer o cocô, também depois do banho. A toalha também deve ter o cuidado de ser passada de frente para trás. E sempre que fizer cocô, lavar com água e sabão. É importante. De cima para baixo, né, também, né? A mão vindo por trás, de Por cima para Isso. baixo. Cadê? Perfeito. A falta de novo. Consegue, Ricardo? Então, posso ir, Ricardo? Então, sempre da uretra para trás, em direção ao ânus. Nunca em direção do ânus para a uretra. Você acaba trazendo todo aquele resíduo de colonização do períneo para próximo da uretra, não tem sentido. Então, você né? traz a bactéria do ânus para a vagina, do ânus infecção. para a uretra. Sempre E aí o meio vai- menos contaminado para o mais contaminado, né? Então, às vezes a mulher fala assim, mas eu só fiz o xixi, aí seca. Mas se você puxar de baixo para cima, vai acabar levando contaminação, porque a vagina é mais contaminada que a uretra. Então, o método correto é sempre de cima para baixo. Eu até falo com minhas pacientes, sua mão tem que vir por detrás, para você criar o hábito de sempre vir de cima para baixo. Outra coisa importante também, que às vezes quando fica mais fácil para a gente, quando vai limpar a criança, a ducha de trás para frente. Então, geralmente, bota a criança, manda a criança com o corpo para frente e coloca a ducha justamente do ânus em direção à vagina, em direção à uretra. Então, isso também causa infecção. Tem que ser sempre de frente isso. para trás. Perfeito. E aí também já, voltando um pouquinho à anatomia, a gente estava falando da masculina, e aí tem que entender que também, homem, se está com infecção, a gente tem que ir atrás e investigar. Mulher, não necessariamente. Então, até para a gente poder diferenciar o que é uma infecção, vamos dizer, esporádica, numa mulher que está na fase já adulta, de uma infecção de repetição, né? Mulher, ela pode ter uma infecção a cada semestre. Isso ainda sendo absolutamente normal. Ela não tendo nenhuma alteração, às vezes até com hábitos de higiene normais, você pode ter infecções urinárias por conta só dessa anatomia que a gente viu, né? A partir de 2 infecções num semestre, aí sim é uma infecção de repetição, que aí a gente tem que não necessariamente investigar, né, profundamente, mas a gente tem que começar a ter um pouco mais de atenção para uma profilaxia, alguma coisa pode estar errado ali para a gente corrigir. Na mulher, Carol, o que não é infecção, mas também dá desconforto Então, isso que eu ia dizer, nós temos as confunde. cistites, né? A gente tem, quando a paciente bebe pouca água, ela pode ter uma ardência na hora de fazer xixi. E uma patologia que é pouco conversada é a cistite pós-coito. É aquela paciente que tem sintomas de infecção urinária sempre depois da relação sexual. E a urocultura sempre negativa, porque não é uma infecção, mas ela sente todos os sintomas. E ela consegue identificar, é sempre depois que eu tive relação. Isso não tem nada a ver com doença sexualmente transmissível. Às vezes é só por causa do trauma, às vezes é uma lubrificação que não está tão legal, ou porque a paciente mesmo tem uma propensão realmente a ter essa cistite. E tem tratamento, não precisa parar de fazer e nem precisa sofrer.
a fricção do pênis com a vagina também acaba meio que empurrando, né, bactérias para um introito vaginal. Acaba tendo os dois momentos, né? Pode ter esse caso, que você pode ter os sintomas sem a infecção. Agora, lembrar que na mulher sexualmente ativa é o momento, geralmente, que inicia a infecção urinária. É justamente nesse momento da fricção, tudo que permite que a bactéria acabe entrando. E isso é um ponto muito interessante, quando a gente começa a considerar as situações de profilaxia. Então, tem uma das formas que a gente pode reduzir o uso de antibiótico profilático e aumentar a eficácia, que é justamente, pós-coito, ela faz uso de uma dose só de antibiótico. Aí você acaba prevenindo aquele momento inicial com uma dose muito pequena e conseguindo um bom resultado de profilaxia, né? E uma coisa também que eu oriento os pacientes é, após o coito, beber bastante água. Se não tiver naturalmente a vontade de fazer o xixi, beber a água para fazer o xixi. E fazer xixi antes e depois. Perfeito. É uma das medidas mais eficazes, né? Esse hábito. E também é um ponto que a gente precisa lembrar do tipo de relação sexual, né? Quando a gente tem algum tipo de relação sexual com penetração anal, a gente tem que ter muito cuidado para não acabar levando isso para dentro da vagina e, consequentemente, também para dentro da uretra. Então, sexo anal sempre com camisinha, porque também causa infecção urinária no homem. Opa, e terríveis infecções, né? Causa muita prostatite crônica. E nunca fazer a anal e depois ir para vaginal sem trocar o preservativo. Isso é importantíssimo ter essa inclusive com todo tipo de dispositivo, né? Tem que ter esse cuidado. Muito bem. E no homem, já que a gente está falando também da uretrite no homem? Então, vamos falar ainda um pouquinho de criança, né? Que a gente... Vamos voltar, né? Vamos voltar à idade. Então, é porque quando a gente fala de criança, né? Tem os hábitos de higiene que você falou, mas tem a manipulação, né? A criança, adolescente, às vezes também... principalmente no sexo feminino, começa a se tocar, se masturbar e de repente tá com a mão que não está higienizada, né? A unha, né? Então, machuca. Então, tudo isso também é um ponto que tem que levar em consideração, ter atenção em relação a isso. E ainda na questão do homem, mas ainda no infante, né? A questão da higiene em relação à fimose, né? A higiene, às vezes o paciente tem um estreitamento na pele do pênis que impede a boa higiene. Isso favorece infecção, desconforto na hora de urinar. Alguns pacientes têm a pele tão fechada que parece o bico de candeeiro, né? E ele faz muita pressão e a higiene é inadequada, então isso favorece também infecção. E as malformações também é a principal causa de infecção, né? No homem, na criança. Sim, no sexo masculino são as malformações, também. E assim, febre em criança, sem outros sintomas, sempre pensar em infecção urinária. Estenose de Jupe. E eu acho que vale a pena, né? A gente ponderar essas malformações infantis, que nem sempre a gente consegue ver no ultrassom do pré-natal. Às vezes a gente só consegue... Sim, muitas das vezes você tem ali aquele ultrassom pré-natal dessa pessoa. Ela passa uma vida inteira sofrendo infecção urinária e lá com seus 40, 50 anos, a gente faz um ultrassom e descobre uma estenose de Jupe. Num rim, às vezes, que já não tem... O que é Jupe? Junção uretérico. Então, o nosso rim, ele funciona... A maquininha do rim fica lá em cima, né, dentro do corpo. Consegue rim, ureter e bexiga. Pronto. E aí, a partir do momento que a urina é produzida, ela vai descer pelo ureter. O ureter, ele tem... A rigor, um diâmetro, a espessura dele, ele de cima a baixo é praticamente do mesmo tamanho. Estenose de Jupe é quando próximo do rim a gente tem uma cicatriz estreita que faz a urina que é produzida do rim não conseguir descer bem pelo ureter. E aí isso causa uma dilatação. Urina parada, risco de infecção em qualquer parte do trato urinário. Então, muitas das vezes a gente tem esse diagnóstico hoje em dia com... pré-natal, né, com mais qualidade, ultrassom a gente diagnostica até na fase intraútero da mãe, mas ainda tem muita gente que acabou passando, né, a vida toda com essa estenose, não foi diagnosticada quando era um bebezinho e a gente acaba descobrindo lá na frente, com mais idade, um rim dilatado, né. Só aponta aí, Lucas, onde é a junção. Então, o rim está aqui, o sistema coletor... Na verdade, não está bem representado, mas é uma parte de maior calibre que está na parte medial aqui do rim. E
de uma hora para outra ele estreita para formar o ureter e desce como se fosse um canudinho até a bexiga. Então essa transformação da pelve, que é essa parte mais dilatada no meio do rim, quando ele entra no ureter. Essa transição, às vezes, ou por uma faixa muscular mais densa, mais firme, ou por um tecido menos muscular e mais fibrótico, né? Ou um vaso perfeito. Pode dar essas alterações que a gente está falando de estenose, que é um estreitamento, de jupe, que é a junção do ureter com a pelve. Então, quando o bebezinho nasce e a gente não diagnostica, às vezes ele vai passar, uma pessoa que vai crescer, desenvolver, passar tendo infecção urinária sem muita justificativa durante a vida. E se a gente, como médico geral, o colega do pronto-socorro, inclusive, se não investiga o trato urinário desse paciente, fica só dando antibiótico, você vai acabar criando uma resistência e perder o diagnóstico que podia ser corrigido cirurgicamente, né? Uma estenose de jupe. E esse exame, qual é o exame que a gente faz para a criança que está com suspeita? É um exame de criança que é muito bom, é o ultrassom, né? A gente consegue ter, ainda mais porque a criança tem menos tecido, né, abdominal, o rim ele tem uma exposição muito boa, o ultrassom tem uma sensibilidade e especificidade muito boa para ver o trato urinário, ver se tem algum cálculo, alguma malformação, né? Então, malformações sendo importantes nas infecções. Né? Isso. A gente falou então de estase urinária, né? Urina parada predispõe à infecção. Eu costumo falar com os pacientes o seguinte: água de rio, se você, né? Água de rio é limpa. Você pode de repente, se ninguém está jogando esgoto na nascente, mas se você pega uma água corrente, é mais fácil dela estar purificada. Se você pega água de lagoa, de lago, é água contaminada. Se você tomar, naturalmente você vai ter diarreia. Na natureza já é assim, no nosso corpo idem, né? Exatamente nosso isso. Corpo idem, igualzinho. Então qualquer coisa que atrapalhe esse fluxo natural, que então a urina é produzida no rim, desce no ureter, cai na bexiga, fica no reservatório durante um tempo, teoricamente é para ser um tempo curto, né? 4 horas. E depois ela é lançada para fora. Se ela passa muito tempo porque você bebe pouca água ou porque a próstata está atrapalhando a saída do xixi, a próstata é uma glândula que fica embaixo da bexiga do homem, envolvendo a uretra imediatamente após a bexiga. Então, quando ela está apertando, provocando um estreitamento na uretra, às vezes a bexiga não consegue esvaziar todo o conteúdo e aquela urina remanescente, aquele resíduo acaba sendo um meio para a bactéria meio de cultura, né? Proliferar. Uma água quentinha, 36 graus, para a bactéria isso é um banquete, né? Perfeito. Eu acho que vale a pena a gente falar dos sintomas. Como o paciente reconhecer. Na urologia a gente tem um termo que é o LUTS, né? Que no português a gente vai traduzir como um sintoma do trato urinário inferior, né? Então, quando eu estou com uma infecção urinária não complicada, simples, da bexiga, a bexiga está com bactérias, a gente vai ter sintomas de 2 tipos, principalmente o de armazenamento, que a gente chama. Que são sintomas que vão me levar mais vezes no banheiro, que também passa por ser um mecanismo de defesa, né? Uma bexiga que está irritada, inflamada, ela quer jogar aquilo para fora. Então, quanto mais vezes ela conseguir expelir, não permitindo a urina ficar parada, menor a chance da infecção se instalar. Então, quando começa a infecção, a bexiga já começa a dar aquela vontade forte. Você corre pro banheiro, fala, nossa, tô com muita vontade. Você senta lá e sai 2, 3 gotinhas. Porque a bexiga ela tá com esse sintoma de polaciúria, muita vontade de ir no banheiro. Outro sintoma é a própria dor, né? A gente tem... A bexiga, via de regra, ela é um órgão que ela é impermeável, ela é uma caixa d'água. Ela não é para absorver nenhum tipo de substância. Quando começa uma infecção, a gente precisa entender que a infecção ela não está na urina boiando lá, as bactérias estão nadando, não. Ela é uma infecção da parede, a bactéria precisa se agarrar na parede da bexiga e crescer. E junto disso, acaba fazendo com que aquela barreira impermeável permita a passagem de substâncias. Substâncias que o nosso corpo está lutando para jogar fora. Acidez, potássio, todos esses eletrólitos concentrados na urina começam a penetrar na parede da bexiga. E daí que vem aquela ardência absurda toda vez que a bexiga enche e principalmente quando ela está esvaziando, né? Geralmente no final da urina. Que é muito importante para diferenciar de quando o paciente está com candidíase, que está com a vulva toda irritada, que dói quando ela começa o xixi. Quando o xixi bate na vulva, começa a arder.
Isso é mais infecção vaginal, mais de candidíase, de tricomonas. Quando quando a dor é no final do xixi, a gente pensa mais em infecção urinária. Perfeito. Outros sintomas que a gente tem? Sangramento. Quadros, às vezes, dramáticos de hematúria, né? Que é o sangramento na urina. Toda vez que eu tenho um sangramento, a natureza procura fazer aquilo que a gente chama de coágulo, né? Que é aquele... O sangue pisado. O sangue pisado, que o povo adora falar. Sangue talhado, igual leite talhado. Que parece um fígado. Aquela gelatina, né? Aquilo é muito importante, lógico. Se eu tô com um corte no corpo, um vaso sangrando, aquilo serve para obstruir e estancar o sangramento. Agora, quando isso acontece dentro da bexiga, a gente está com um baita de um problema. Por quê? Porque o sangue ele coagula, ele vai fazer aquele pelote ali que é muito maior do que a uretra. A partir daí a gente vai ter uma obstrução. Então, mesmo uma infecção urinária numa mulher, uma bactéria que é eventual, uma E. coli, que é a bactéria tradicionalmente, né, bactérias intestinais, mesmo uma infecção urinária, entre aspas, comum, pode causar quadros de hematúrias que realmente assusta. Você olha lá na urina, a urina está toda vermelha. E pode levar E o sangue ele paciente. pinta muito rápido, né? Muito fácil. Você pegar um litro, uma gotinha. Uma gota de sangue. Já atinge o litro inteiro. E acaba assustando rosa. muito, né? No homem, quando a gente tem infecções, que geralmente, como a gente já conversou, né? A gente tem a próstata, é uma anatomia mais complicada. É muito comum quando eu tenho uma infecção urinária, tá associado a um problema de próstata, isso levar a uma hematúria. A gente, como urologista, geralmente é chamado às pressas para o pronto-socorro, tem que passar uma sonda, lavar, que a gente chama, né? Com a seringa, puxar aquele coágulo até ele quebrar e montar uma irrigação, né? Tem que ficar jogando soro, lavando a bexiga para sair. Em casos também de deformação na bexiga, né? Quando a gente tem uma obstrução da uretra pela próstata, a bexiga é um músculo, relaxa, armazena o xixi e contrai para botar o xixi para fora. Quando a próstata está obstruindo, o músculo precisa fazer muita força e rompe as fibras musculares, e essas fibras musculares são substituídas por tecido de cicatrização, que é mais frágil. E quando a bexiga vai contrair novamente, então aquela área de fragilidade na parede acaba rompendo e o tecido de revestimento interno da bexiga, que é a mucosa, então é meio que estufado para fora. Então essas áreas de divertículo que aparecem na bexiga, numa bexiga de esforço por conta da próstata, são áreas também que retêm urina. E a urina parada, do mesmo jeito que a gente falou, que predispõe também à infecção. Urina parada predispõe à infecção e cálculo também. E o cálculo, por si só, já é também um fator predisponente para bactéria. Imagine um coral no mar, né? Ele atrai a vida. Quando a bactéria que o João estava falando, que ela não fica boiando, ela quer aderir, multiplicar, ela quer se alimentar da parede da bexiga, quando ele encontra o cálculo, é como se fosse um coral, uma área protegida. É só pensar o seguinte, a bactéria, célula de defesa, a bactéria, né? chegou lá na bexiga, legal. Vou infeccionar essa bexiga. Aí ela tenta chegar na parede, gruda, quando vê, começam a chegar células de defesa. Exatamente. Todo o sistema imunitário é ativado e bate na bactéria. Ela fala, poxa, não consegui. Aí ela acha um cálculo, que é algo inerte, é um oásis. Literalmente não tem nenhum mecanismo de defesa. Ou outra coisa que a gente precisa ter um entendimento também, interessante trazer para discussão, é o uso de dispositivos. Por exemplo, uma sonda vesical, um duplo J. Qualquer corpo estranho dentro da bexiga é oásis para a bactéria. Ela quer grudar e quer crescer, porque ali não tem nenhuma imunidade. E complementando, né, nem toda bactéria grudada numa sonda é uma infecção urinária, em quem já está usando sonda há mais tempo, né? Toda sonda ela acaba, depois de 3 a 5 dias, pelo método mais estéril possível que a gente possa passar, depois de 3 a 5 dias ela começa a ter bactérias colonizando a superfície do dispositivo, de modo que dificilmente a gente mantém algum dispositivo do tipo sonda por mais de 21 dias, 3 semanas. A gente tem que sempre estar trocando, porque senão naturalmente vai crescer bactéria. E por falar em bactérias, acho que vale a pena a gente falar dos tipos principais, né, de bactérias que infectam o trato genital. O trato urinário. Klebsiella
Pseudomonas, além da Escherichia coli. Que é a principal, né? A Escherichia coli, que é flora intestinal. Então, tratar o ritmo intestinal, fazer cocô todo dia, ter consistência normal, procurar um nutricionista quando tem alteração de ritmo intestinal é importante para a gente poder tratar a parte intestinal para a gente evitar a infecção urinária. Translocação bacteriana, né? Eu costumo dizer que o corpo é um conjunto, né? Tem que estar tudo em equilíbrio. Quando você tem um desequilíbrio em uma parte, acaba tendo desequilíbrio em outra. A parte da constipação realmente é um fator que a gente percebe muito relacionado com infecção urinária, com cistite. Às vezes você tem problemas outros no intestino, por exemplo, uma retite, por doença inflamatória ou por outro motivo, e como o órgão está vizinho ali, acaba meio que sofrendo, e você pode desenvolver sintomas irritativos da bexiga por problemas intestinais. É importante realmente equilibrar, manter tudo em equilíbrio. E acho que de recomendações mais claras, né, com relação ao equilíbrio da flora intestinal, a gente tem que lembrar, né, dos alimentos que podem estar relacionados a alguma melhora, né, do risco de infecção. O pessoal usa bastante aquele cranberry, né? Tem estudos, inclusive, que já comprovam que existe mecanismo que possa justificar a função dele, né? Tem uma função interessante que ele dificulta justamente essa adesão da bactéria principalmente à a parede. Escherichia coli, né? A bactéria, a Escherichia coli, ela tem como se fosse um ganchinho, um velcro, que ela usa para grudar na parede. Quando ela chega lá, quem está fazendo uso dessa alimentação, desse suplemento, né? Na verdade, hoje no Brasil a gente não usa como alimento, usa mais como suplemento. Aí ela não consegue, e a infecção muitas das vezes não consegue, vamos dizer, decolar, não consegue progredir, né? Um outro mecanismo de defesa é a hidratação, né? Quando você bebe muita água, você né? meio que o principal mecanismo de defesa é a hidratação, né? É aquilo que vai fazer varrer de cima a baixo qualquer bactéria que está dando realmente bobeira. Limpar, né? Limpar o trato urinário. Esse é o principal, né? E é o mecanismo, geralmente, que sempre está em falta. De uma forma geral, 2 litros por pessoa, mas tem que ser individualizado, dependendo do peso. Eu gosto, assim, fala 2 litros, mas eu gosto de falar 2 litros de urina. Aí o cara, peraí, urina, porque se a gente considera só 2 litros de água, aquele nosso pacientezinho lá do interior que trabalha às vezes na roça, o cara, 2 litros de água, ele toma em 1 hora trabalhando no sol. Ele vai ficar, então, são 2 litros de urina que a gente precisa produzir para conseguir varrer essas bactérias para fora. Boa. Então, você acaba, ou até a gente que malhando numa academia, quando a gente está na praia, então às vezes, dependendo da exposição que a gente tem a calor ou atividade física, esses 2 litros é pouco, a gente precisa tomar muito mais. Cada organismo é diferente, é uma máquina diferente. Então, tem o metabolismo próprio, tem o ambiente que você se encontra, como você falou, né? Mais exposição ao sol, tem o tanto que você fala, quando você fala, respira, fica ofegante você também. Professor, né? Eu fiz a minha residência no Hospital do Servidor Municipal, em São Paulo. Então, o servidor municipal tinha muito professor da rede pública. As professoras tinham muita infecção, era uma população que tinha muita infecção urinária, tanto de repetição. E aí a gente, esmiuçando, geralmente acabava encontrando o quê? Poxa, doutor, eu tô dando a aula, mas a senhora tem que tomar mais água e tal, mas se eu tomar água, eu não consigo ir no banheiro, porque eu preciso de alguém para me render em sala, não posso deixar meus meninos sozinhos. Exato. Então isso é muito importante. Outra população que aqui eu tenho atendido alguns casos que motorista de aplicativo, fala assim, poxa, não tem onde parar. Eu falei, mas sim, aí você não bebe água? Aí se eu beber água eu vou ter que ter onde parar. Para todos os 2 grupos. Eu sempre recomendo que, nesse caso, faça tanto a hidratação quanto a micção já programada. Falar, daqui 2 horas vai dar no horário lá que eu tô trocando de sala. Às vezes sem nem muita vontade, mas procura habituar a urinar e logo beber água em seguida. Porque senão é muito comum, a gente tá no trabalho. E é normal fazer xixi 7 vezes, até 7 vezes no dia. É normal. Falando então, de todas as populações, tempo. Porque tem gente que quer ficar a manhã inteira sem fazer xixi. Eu vou nos puxar a nossa orelha, a gente cirurgião, às vezes
tá lá na cirurgia, ó, o outro já tá em sala, tem que operar, tá bom, tá, beleza. Quando você vê se chegou em casa, você para, rapaz... Eu não bebi um copo de água. um copo de água, e é a segunda vez que eu tô indo no banheiro agora, foi quando eu acordei e agora. Então... Muito. Isso acontece que a gente muito. Não vou beber água, porque senão vai dar vontade de fazer xixi no meio da cirurgia. Nem dá tempo, e quando né? você sai, não dá tempo de beber, porque... E aí vai ficando. Quando você vê, realmente já passou o dia. Então, e a gente tem que se policiar. Para profissões que têm limitação de horário, tudo, eu faço assim, ó, programe. Então a gente, como cirurgião também. Terminou a cirurgia, você vai lá e toma 2 copos. Até você fazer a descrição, a gente tem que, né, sempre anotar todos os dados da cirurgia. Acabou, garantido, você já vai estar com vontade de ir no banheiro. Você meteu 2 copão de água, vai no banheiro, urinou, pronto, próxima cirurgia. E aí você vê que esse ciclo começa a ficar automático, né? No caso da professorinha lá, poxa, entre uma aula e outra, você vai tomando água, deu um intervalo, corre pro banheiro. Antes de ir para outra turma, você já passa no banheiro. E outra, para populações gerais, eu costumo orientar a hidratação com base na própria urina. Então a própria urina nos avisa quando não tá legal. Poxa, tô numa situação, sei lá, tô lá, vou lá e urinei. A gente como homem geralmente já vê a própria urina, a gente faz em pé. Mulher não, né? Mas a partir do momento que você olha a urina, naturalmente a nossa cabeça já pensa, tá normal ou não. Vixe, tá com cheiro forte, urina. Sente, parece que ela sai quente ali, parece que ela já sai... Tá mais esverdeada. Aquele tonzinho assim, esse tonzinho da nossa tela aqui, laranja. Aí a gente faz isso, olha, julga na cabeça da gente e não faz nada. Você vai lá fazer outra coisa. Não. Eu oriento, urinou, olhou. Ela tá boa ou tá ruim? Urina boa, seu corpo acabou de perder 300 ml de água. É mais ou menos isso, 300 a 500 ml. Saia do banheiro e reponha. Pronto. Urinou. Ixi, saiu laranja, cheiro forte, não tá legal. Tá ruim? Corrija. Você vai tomar um copo de água para repor o que você perdeu e mais um copo de água para repor o que você estava devendo. Pronto, dívida zerada, urina clarinha, não tem infecção, acabou. Eu gosto de quantificar sempre por ml, né? Porque copo, imagine, né? Tem copinho, copo médio, copão. E copo a gente se perde. Você já não lembra se foi hoje ou se foi ontem que você tomou aquele copo. Isso, Carol. Eu também digo, sempre com a garrafinha. Sempre com a garrafinha. Você tem uma previsibilidade. Se você sabe sua garrafinha de meio litro, você sabe, ao final do dia, quantas garrafinhas você bebeu e a quantidade mais ou menos que você está ingerindo. E o parâmetro melhor é exatamente o que você falou, é a cor do xixi. Porque cada um, como a gente falou, né, tem um metabolismo, se expõe a diversas atividades diferentes. Então, o que é necessário para o meu corpo não é para o seu, não é para o de Carol. Eu tô achando graça que você falou isso. Eu lembrei da minha esposa, que ela fala assim que eu sou um urologista que falo para os outros fazer e eu não faço, né? Então ela já me deu todos os tipos de garrafinha possíveis. Você tá colecionando só. Metade eu já perdi, metade já tá na vida aí. Eu já dei garrafinha pra muita gente nesse Dei pra Carol, ela faz coleção, viu? Eu amo. Ótimo. Eu amo garrafa. Então, metade já perdi, a outra metade chega cheia em casa. Eu esqueço. Mas sabe o que eu faço? Eu comecei... Eu sou péssima pra beber água também. Eu acho que é mal da área, né? Eu comecei a me dar castigo. Eu encho uma garrafinha e preciso beber a minha primeira garrafinha até chegar no consultório. Se eu não beber, eu fico de castigo na garagem, no estacionamento, e só subo pro consultório. Quando eu terminar a garrafa. Subo, encho a garrafa, fico a manhã inteira no consultório. Pronto. Final do consultório, eu não bebi, eu fico de castigo no consultório até terminar de beber. Tenho feito isso, eu tenho o copo, então, assim, eu levo. E aí, com o tempo, no primeiro dia você fica de castigo, no segundo você... No terceiro, quando para no sinal, você fala, eu já vou beber. Porque eu já tô no meu horário, eu não posso ficar. A grande realidade é que todos nós... na garagem. Todos nós temos uma criança interior que precisa ser educada, né? E a gente tem que ser o pai e o filho ao mesmo tempo, né? Boa. Então você tem que dar o castigo. A gente precisa se identificar, né? Agora, e tem que saber onde a gente peca e a gente se corrigir. Nesse ponto que comentou, é legal, principalmente, como você falou, tem que ser por período. Não adianta ser o dia inteiro. Então, de manhã, tem um volume de manhã. À tarde, um volume à tarde. À noite, um volume à noite. Não adianta nada. Não tomei nada o dia inteiro. Chego em casa, tenho 3 litros de água para tomar. Aí eu sei que não vai resolver. Primeiro que a urina se concentrou ao longo do dia. A bactéria que tinha que grudar lá já grudou, já fez a bagunça toda.
e isso não vai resolver. E pra gente, urologista, a gente lembra da pedra também, mesma coisa. A diluição, ela tem que ser ao longo do dia. Não adianta ser só na hora ali. É isso aí. E falando das bactérias que vivem normalmente na vagina, a gente tem que ter cuidado na hora da coleta, higienizar bem, desprezar a primeira urina, pegar o jato médio, de preferência a primeira urina do dia. Mas assim, em casos excepcionais, a gente pode fazer urocultura fora da primeira urina do dia, porque afinal de contas a infecção urinária não é só de manhã. Ela está o dia inteiro. O dia inteiro. De manhã ela está mais concentrada, porque você já ficou a noite inteira, teoricamente, sem fazer xixi. Mas em alguns momentos a gente pode pedir uma urocultura fora do horário da manhã e pode ser realizada. Então, a gente tem 2 exames básicos, né, que analisam a urina, que é o sumário e a cultura. Né? O sumário, ele dá indícios, né? Então, assim, se ele tem uma sensibilidade alta. Então, se ele disser que não é, não é. Mas se ele disser dá sugestivo, pode ser que seja. Aí você tem que investigar mais. O exame que define a cultura, que é o sumário, né? O né? que a gente usa para ver, né? O sumário de urina são os leucócitos da urina. Às vezes, como a presença falou, de bactérias, né? Eu posso ter leucócito na urina, estou usando um catéter duplo J, estou com dor, estou incomodado, fiz um exame de urina sumário, que é o exame simples. Veio leucócito, estou com infecção. Não, provavelmente é só uma reação ao corpo estranho que está dentro da bexiga. Ou uma mulher que está com alguma infecção vaginal, ela vai também leucócitos aumentados. Gestante vai ter leucócitos aumentados. Pronto. E eu posso ter o leucócito. Aí numa situação, poxa, eu tô com dor, tô achando que eu tô com infecção urinária. Fiz o exame de urina. Não veio leucócito, veio urina limpinha, clarinha. A chance de você estar com uma infecção urinária é muito pequena, né? Por quê? Porque se eu tenho alguma coisa na minha bexiga que não causou nenhuma reação inflamatória para liberar o leucócito, provavelmente não é uma bactéria, não é nada. Eu estou com alguma sensibilidade e não necessariamente uma inflamação. E o que mais que a gente olha no sumário? Nitrito. Urina e nitrito, a presença ou ausência de nitrito. Agora, falando da cultura. Né? Da cultura. Isso. Quando a paciente fala para mim, doutor, estou com muita infecção, deixa eu ver seus exames. Ela não tem nenhum exame de cultura? Para mim, eu não trato como infecção de repetição. Pode ser vulvaginite, pode ser ressecamento vaginal, pode ser desidratação, cistite, pode ser. Exatamente. Pode ser, inclusive, o ressecamento da menopausa. Sim, sim. Que também arde, às vezes faz uma extrusão da uretra e aí na hora do xixi sair pode arder. Isso, então o exame que define se tem ou não tem é a cultura. E é muito importante para a gente, profissional da saúde, ver esse exame e ter esse exame para poder analisar o paciente, porque ele diz 3 coisas importantes. Primeiro, se tem ou não tem a bactéria. Segundo, a gente trata com eficiência, porque a gente direciona o antibiótico que realmente vai matar a bactéria. E a urocultura a gente sempre pede com antibiograma ou com teste de sensibilidade ao antibiótico. No exame já vem o nome da bactéria e qual antibiótico a gente pode usar para matar aquela bactéria. Exatamente. E o raciocínio clínico é diferente se você tem a mesma bactéria tendo recorrência e bactérias diferentes, né? Agora tem um ponto que é muito importante, que a gente nunca trata exame. Não é como desde o começo a gente vem falando que não é porque eu tenho uma cultura positiva que eu devo tomar antibiótico, tá? Existem populações que a gente precisa realmente esterilizar a urina, garantir que ela seja negativa. E tem populações que a gente jamais deve tratar uma urocultura, sendo que o paciente está assintomático, né? Então, populações que a gente tem que obrigatoriamente esterilizar a urina. A cultura tem que estar obrigatoriamente negativa. Basicamente são 2. Gestante, né? Porque a gente sabe do trabalho, estou invadindo um pouco a área, né? É o trabalho prematuro e o risco de pielonefrite. Então, assim, é obrigatório, já faz muito parte do pré-natal, isso aí já está bem difundido. E pra gente, urologista, né, do outro lado da mesa, toda vez que a gente vai entrar no trato urinário, a gente tem que ter uma cultura negativa, a não ser que seja uma situação muito eventual, que já seja uma infecção, que a gente tem que fazer algum procedimento para curar a própria infecção. Mas, por exemplo, vamos fazer uma RTU de próstata, que é a raspagem da próstata. A cultura tem que estar negativa. Não tem sentido a gente começar um procedimento que... hiperdistende a bexiga, eu vou hiperdistender a bexiga, eu vou jogar soro com pressão, uma ferida. Eu vou fazer uma ferida ali altamente cruenta, né? Ela é muito porosa, vamos dizer assim, né?
permite que aquela bactéria, às vezes, que está ali num nível não necessariamente de Patológico, infecção, né? não necessariamente patológico, permite que durante uma cirurgia ela vá para a corrente sanguínea e acaba tendo uma complicação, né? Então, as duas populações que a gente tem que obrigatoriamente tratar. E aí sempre aparece, né, o idosinho. Né? Seu Antônio, Que a gente sabe que idoso 90 e tantos normalmente não faz anos. febre, né? Então, mas se ele começa com delírio, começa com outros Pronto. sintomas de infecção, Aí que vale a pena a gente tratar. Agora, por exemplo, esse seu Antônio lá tava com sintoma, tudo a gente tratou, ficou bom. Aí depois daqui um ano, aí alguém pediu uma urocultura sem motivo nenhum, sem sintoma nenhum. Urocultura não é exame de rastreio nessa população. Aí vem lá uma E. coli, num nível que não tá tão alto. Aí alguém já fala, poxa, vamos tratar, vamos dar antibiótico. Às vezes o próprio paciente já tem os pedidos, vai, faz o exame e aí procura para tomar um antibiótico. Só te atrapalhando um pouquinho, a importância de fazer a urocultura antes de usar o antibiótico. Sim. Porque quando você usa o antibiótico e depois faz a urocultura, você mascara o exame. Não, a gente não tem... Ele pode vir negativo, né? Porque se a sua urina que coletou ali tem a molécula do antibiótico, ela vai funcionar. A bactéria vai ser inibida. E não necessariamente tratada. Não necessariamente ela está no nível de tratamento. Ou ela vai mascarar porque a bactéria é resistente, mas você vai diminuir a população. Você não vai conseguir matar todas, mas algumas... No corpo, ela cresce. Isso. No frasquinho lá que está a concentração de antibiótico muito alta, ele não cresce. Né? É isso aí. Então, outra situação que é muito comum, a gente já falou da sonda. Então, às vezes, o paciente está com a sonda, para a gente, urologista, consegue conversar e entender se é um desconforto ou se realmente está com uma infecção urinária. Mas ficar fazendo o exame de cultura recorrente, quem está usando sonda, aí vai lá e trata, A gente sabe, vai lá, toma cipro, depois toma amoxicilina, depois toma... E aí vai criando resistência aos antibióticos. Aí beleza, chegou a hora de operar esse vozinho que está com a sonda, a hora que a gente realmente precisa esterilizar, a hora que o urologista vai colocar um antibiótico, tá lá resistente. Quantos pacientes a gente tem que internar hoje em dia, fazer 2-3 dias de antibiótico na veia, para zerar, para poder fazer uma RTU, por conta desse mau hábito, até de cultura mesmo da população, de ver exame e tratar, Às vezes, sem o exame, já trata. Teve o sintoma, acha que é infecção urinária. Principalmente às vezes, até no interior, às vezes tem alguma facilidade de conseguir, meu vizinho lá trabalha na farmácia, meu amigo, me arrumou tal antibiótico, o cara, toma. Arrumou tal antibiótico, e toma, e fica tomando antibiótico, e acaba que aquela sonda que a gente já conversou, que é colonizada, as bactérias que estão ali, 100 bactérias, mata metade com esse antibiótico, beleza, as que sobraram voltam a crescer, e aí lá vem de novo outro tipo de antibiótico, mata aí 100. Quando vê, a gente gastou os principais tipos, e aí eu tenho uma infecção resistente, né? Porque você meio que seleciona as bactérias, né? Quando você dá um antibiótico que não elimina a bactéria por completo, você mata as mais fraquinhas e as que são resistentes vão sobrar só elas. Então imagine que você tem que competir por alimento, né? Então você está numa casa que você tem que alimentar 5 pessoas. Né? Dessas 5 pessoas, 2 são fortes e 3 são fraquinhas. Se você tiver só 5 fortes para alimentar, só os fortes vão crescer. Só os mais fortes ou menos sobreviverão, né? É mais ou menos. É como se você tivesse assim, não, eu não vou dar comida para os fracos, eu vou dar comida só para os fortes. É isso, o antibiótico aplicado de maneira errada, ele mata as bactérias fraquinhas, mas as fortes vão continuar lá e vão ter mais alimento disponível para eles. Isso falando não só na bexiga ou na sonda, mas isso quando a gente fica usando muito antibiótico. E pra gente, urologista viu isso principalmente na pandemia, que virou um uso absolutamente indiscriminado de antibiótico, seleciona a bactéria intestinal. E aí essa pessoa, ela vai ter uma flora bacteriana intestinal que a gente chama hiperproliferada e uropatogênica, né? É um nome muito complicado para dizer que é uma bactéria que está doida para chegar na urina, grudar na bexiga e crescer. Isso, então, para tratamento a gente tem a opção do antibiótico. E tratado para pacientes que têm infecção urinária de repetição, nós temos também outras medicações, né, que a gente pode dar para o paciente para que não tenha a recorrência. Perfeito. Né? Hoje até, eu não sei exatamente em que ano que entrou no guideline, né?
Mas a gente tem os métodos que a gente tem o tratamento direto das bactérias, e uma vez que eu tratei isso, é importante a gente restabelecer a flora intestinal e entender para um paciente, às vezes que eu tenho uma infecção de repetição, se esse paciente não precisa ter algum estímulo imunitário contra aquelas bactérias. Para a gente usa bastante o lisado de, não sei se você tem um hábito, o lisado de E. coli. Eu gosto. Urovaxon. Pronto, Falando da marca, né, o Urovaxon acho que é o único, né? Não ainda. tem É o nosso concorrente. único, Não tem concorrente. que Que é um faz um regime mecanismo bem sensacional, estendido. né? Você tem... É basicamente uma vacina por via oral que você vai tomar. Você vai tomar partes daquela bactéria, dessa bactéria que a gente falou, uropatogênica, da bactéria... É mais comum, é mais frequente. Eu brinco que é para identificar o bandido, né? O retrato falado do bandido. Boa. E assim, quando o bandido entra na bexiga, as nossas células de defesa que estão lá, ela já... Opa, esse aqui não é legal, a gente vai logo eliminar. Então, aquela bactéria treina o nosso sistema imune, a bactéria que está destruída no comprimido treina o nosso sistema imune. E aí, quando a danadinha tenta entrar, a gente já está preparado e consegue bloquear a infecção. É isso aí. Eu acho que também vale a pena, já que a gente não é infecção, mas é sintoma de infecção parecido, é a nossa cistite intersticial, que é a síndrome da bexiga dolorosa, que é um mundo de coisas. Aí a gente vai ter que abrir 3 podcasts. E outra coisa, é uma doença coisa que tem uma patologia, que tem muito tratamento, é porque nada funciona. Nada é 100%. Né? Nada funciona direito. É essa patologia, mas a gente tem o controle, eu chamo que a gente tem a escadinha de controle dela, e a gente começa com o mais básico, a gente pode ir subindo para ir melhorando, mas o sintoma é parecido com a infecção urinária, muito parecido, porque até o mecanismo clássico que era descrito do nome, né, da cistite intersticial, que é interstício, né? É o meio do tecido ali da bexiga, que não é o epitélio, né, que não é o revestimento. Celular. Pronto. Então, quando eu expliquei da questão do sintoma, quando o revestimento da bexiga é fragilizado, eu permito passagem de substâncias para esse interstício, que causa a inflamação, né? Então, são doenças que, no começo, elas acabam se sobrepondo como sintomas. Agora, uma vez que eu eliminei a bactéria e eu continuo com o sintoma dessa dor, às vezes por meses... E é bem clássico, o paciente reclama. Dói quando eu encho a bexiga. Quando eu faço xixi, melhora. Melhora. Quando ela começa a encher, volta a doer. Pronto. Porque quando a bexiga enche, aquele tecido que está fragilizado, que é a mucosa, acaba esticando. Quando estica, eu estico também meus receptores de dor, e é aí que vem o desconforto, né? É isso aí. E é muito importante, às vezes, essa paciente, ela tem uma ansiedade muito grande, com medo de que eu estou sentindo a infecção. Que é uma paciente que geralmente consome muito antibiótico. E aí sai de um sintoma que é uma doença não infecciosa para um quadro realmente infeccioso. E está muito associada à ansiedade, né? É, demais. Na verdade, quem teve infecção urinária sabe que é um quadro que naturalmente deixa você muito ansioso, porque ele impacta muito socialmente. Toda hora você tem que ir no banheiro. Um dos sintomas é a incontinência. É uma dor que restringe a poder trabalhar, né? Então, naturalmente, sintomas de armazenamento são sintomas que causam ansiedade. Um sintoma que está passando de 2, 3, 4, 5, 6 meses, não precisa nem falar que é uma pessoa que tem alto índice tanto da ansiedade causando sintoma, quanto a própria dor causa ansiedade. E aí vira aquele ciclo, né? E a ansiedade, o estresse diminui a defesa do organismo. Diminui a imunidade. É uma longa história. Geralmente isso é um paciente que eu entendo que é como se fosse para manobrar um navio. O navio virou para cá, não é só vira para lá. Não, você vai fazer um movimento bem longo, com calma. São várias consultas que você tem que corrigir uma série de hábitos. E o principal é colocar para o paciente esse entendimento que é uma manobra difícil. É uma manobra que a gente tem que calcular, vai levar tempo, não tem remédio mágico. Não é antibiótico que resolve, não é um antidepressivo, não é a vitamina, a pílula mágica que vem da internet. Então é um paciente que a gente tem que com muitos parâmetros e corrigindo a rota até ele entrar na rota certa. E com paciência. Porque assim, é como eu disse, primeiro a gente começa com a droga mais simples. Podendo chegar até uma neuromodulação, podendo chegar até um botox, mas primeiro uma droga. Então tem que ter paciência. O paciente tem que saber que pode ser que fique 6 meses tentando o tratamento. Esse paciente, ele já passou por uma série de colegas, já pegou a opinião de... Quando você
pô, vou ter uma consulta mais longa, vou conversar com esse cara. Quando ele entende que você tá junto dele, a paciência vem na hora. Ele vai confiar em todo o trajeto que você colocar, ele segue. E é esse o caminho que o cara vai melhorar. É o caminho de passo a passo, né? E tem a cistite química também, né? Como a gente falou, o rim ele filtra o sangue e vai colocar para fora as substâncias que estão em excesso. E quando você come alimentos com condimento, conservante, café, chocolate, refrigerante, tem determinados alimentos que vão produzir um alto teor de sódio, por exemplo, né? Que esse excesso é um ponto muito importante para quem tem a cistite, para quem está com infecção. O pH da urina, quando ele fica muito ácido, é geralmente quando o cara tem mais sintomas, né? Refrigerante, isso, pimenta, que o rim, exatamente, café, limão. O pessoal às vezes tem, né, a cultura do tomar água com limão, tudo. Tive até um paciente vitamina C, né? Vai melhorar a imunidade. Ele veio com essa história, é uma paciente que tinha realmente dores, né, crônicas ali, teve algumas infecções, e ela, doutor, vi na internet que água com limão é a salvação de tudo, beleza. Só que aí, agora, nesses últimos 6 meses, eu tô péssima. Peraí, você tá tomando tô tomando de manhã, tarde e à noite. A urina dessa paciente vai estar muito ácida. Naturalmente vai aumentar sintoma, né? Na verdade, o pH levemente ácido é bom, né? Levemente ácido. Ele é um fator até protetor para inibir a proliferação de bactérias, mas quando ele está em excesso, acaba tendo essa cistite química aí, né? E lesão na bexiga é como se fosse você estar com a porta aberta, né? Nossa barreira de proteção é a pele, é o tecido que reveste o nosso corpo, ou externamente como a pele, ou internamente como é o urotélio que a gente chama, né? O tecido de revestimento do trato urinário. Então, ele estando lesionado, favorece a proliferação de bactérias. A penetração, desculpe, e, consequentemente, infecção. Exato. E eu acho que para encerrar, acho que ficou faltando só a gente falar quando a gente começou das pacientes que ficam prendendo o xixi, que fica hiperdistendendo. Quando a gente hiperdistende, a gente rompe fibras e a bexiga ela vai ficando mais fraca. E é um músculo que a gente não consegue treinar, não existe fisioterapia. Então, assim, aquele músculo mais fraco... E nem recuperar com cirurgia, né? Não recupera. Então, ele vai começar a não conseguir contrair completamente, não vai conseguir expulsar aquela urina completamente e vai, com o passar do tempo, propiciando ter realmente mais infecção, porque começa a ter resíduo lá dentro. E a gente faz ultrassom de rins e vias urinárias com medida de resíduo, justamente para a gente ver isso, se você está conseguindo esvaziar completamente a bexiga ou se está ficando resíduo lá dentro. E esse resíduo é uma das causas de infecção urinária de repetição. Mensagem, então, para casa: beber bastante líquido. Nem toda bactéria na urina é infecção. Nem todo desconforto é infecção. E sempre procure o urologista, o colega, né? Quando a gente está com ginecologista. Vamos favorecer a nossa colega. O urogineco existe. Sim, não, estamos aqui. A ginecologia, ela trabalha... E pra gente também, rapidamente, né? Lembrei da parte da pós-menopausa. Pra gente, urologista, a gente vê muito bem a paciente que é pré-menopausa, é uma conduta de consulta. A paciente geralmente tem todas essas questões da higiene, questão sexual, tudo a gente consegue orientar com relação à infecção. Pós-menopausa, geralmente a gente tem aquela atrofia, né, promovida pela redução dos hormônios, que prejudicam e muito a flora, prejudica o selo uretral, né, que é isso que a gente falou, que a uretra ela geralmente é fechadinha, não deixa entrar nada. E aí é esse colega que vai conseguir avaliar o risco, né? E propor as técnicas de reposição de estrogênio, né? Exatamente. Inclusive, a gente precisa, deixa eu ver se eu consigo, uma extrusão de uretra. Que é o que acontece, quando a pele, a mucosa da vagina fica mais ressecada, ela começa a exteriorizar o tecido que era para estar dentro da uretra. E aí você consegue ver justamente como se fosse um pólipozinho, uma verruguinha vermelha. Uma carúnculazinha, né? Bem no orifício que sai o xixi. Isso é muito comum em idoso, que vem com queixa de ardência, de dor. Sangramento. Atendi essa semana uma paciente que estava encaminhada com sangramento, estava super preocupada com questão oncológica, né? Todo mundo sabe que sangramento na urina em idoso chama atenção para risco de câncer, né? Mas no caso, ela percebia o sangramento quando ela se limpava. E era, na verdade, a mucosa da uretra, que é aquele canalzinho que a gente mostrou na imagem,
que é a pelezinha de dentro, que era para estar só dentro do canal, ela veio para fora. Ela se abriu ali e aquilo externo, quando passava o papel, machucava. E sabe que eu tenho pego muita paciente com uso prolongado de anticoncepcional, fazendo esse ressecamento vaginal. Olha só. E não só isso, mas também os chips da beleza, que a gente sabe que também causa ressecamento vaginal. Esses chips, eles mexem muito com a parte hormonal da região. Quando bem indicado, vale a pena, mas a gente precisa selecionar bem e bem acompanhar. E eu acho que a mensagem, então, vamos encerrar. Né? Estamos no nosso horário. Então, o recado é, urina é coisa séria. Muito séria, muito séria. E, João, você já é uma figurinha repetida aqui, você faz muito sucesso e a gente gosta da sua companhia aí, mas diga para as pessoas aí como é que... Para mim é sempre uma honra, desde o começo, o Jorge e o Lucas, quando eles começaram a planejar, eu sempre me envolvi, acho interessantíssimo, principalmente essa missão de traduzir. A gente, todos os colegas que participam aqui desse podcast, geralmente a seleção é com base em quem realmente pratica aquela boa medicina, aquela medicina técnica. O pessoal lê muito artigo, muito guideline, vai em congresso. Só que não adianta nada a gente pegar tudo isso, enfiar no bolso e guardar pra gente. A gente tem que saber traduzir para o pessoal poder ter um entendimento do que é certo. Hoje em dia a gente tem muita informação não necessariamente correta, passada de uma forma que chama a nossa atenção em Instagram, TikTok, e muitas das vezes está vendendo uma coisa que não é certa. Então, para mim, é uma honra estar no podcast e poder trazer essa informação que a gente pega do livro, traduz e numa conversa informal consegue jogar na mesa para todo mundo entender, né? E mesmo a gente tendo essa intenção, sendo premeditado isso, você vê que às vezes a gente está conversando e sai jupe, né? Sai uma jupe. O que é óbvio pra gente. Isso, inclusive, é um ótimo treinamento pra gente conseguir expor como se comunicar de uma forma clara, objetiva, na nossa consulta, no nosso dia a dia, quando vem uma pergunta, né? É verdade. E onde a gente marca a consulta? Pronto. Para me achar é no Uro João Mussi. URO, de urologista. João, de João, sou eu. E Mussi, M-U-S-S-Y, que é meu nome de família, né? Não é a sobremesa. É a delicinha da urologia. Essa eu não tinha ouvido, velho. Você corta um pouquinho antes. Complicado, velho.